Bem, pessoal, estamos de volta aqui para o vídeo agora de América Latina no século XX, tá? Dando sequência a essa nossa análise aí do século XX. Nós já falamos de África, da descolonização da África, agora nós vamos falar de América Latina, que é um assunto bastante importante. Nós vamos falar aí de Revolução Sandinista, de Revolução Mexicana, nós vamos falar de Haiti, nós vamos falar de Canal do Panamá, bastante informações aí para vocês, então se liguem com o Teacher, vai partir o bonde que vai nos levar para a aprovação. Bom, galera, vamos lá, vamos seguir nossos estudos aqui, né, da reta final para o Enem. Eu, como te prometi, estou colocando aqui então, né, como já disse, a parte de América Latina. Vamos começar analisando aqui, como você já sabe, né, já conhecem o meu estilo de como é que funciona. Nós vamos começar lendo aqui, vamos debatendo, daqui a pouco eu apareço, aquela minha carinha, coisa linda, aquela latinha muito louca, e aí tu vai vendo aí, a gente vai debater. A América Latina foi envolvida pelos acontecimentos mais importantes do século XX, como as guerras mundiais, a Guerra Fria, de forma direta e indireta, conforme sua relevância estratégica para os países de maior expressão nos determinados períodos. Ou seja, a América Latina esteve envolvida em tudo, mesmo que talvez não fosse protagonista, na maior parte dos casos, mas esteve presente como um coadjuvante de luxo, tanto nas guerras mundiais como na Guerra Fria, principalmente na Guerra Fria. Muitos países latino-americanos quitaram suas dívidas externas na época da Segunda Guerra Mundial, vendendo matérias-primas, vendendo alimentos para a Europa que estava em guerra, para os Estados Unidos e tal. Então essa foi uma época de oportunidades, a América se aproximou dos grandes centros, a América Latina principalmente. Na Guerra Fria, a situação vai ficar crítica quando os Estados Unidos, né, sentem-se ameaçados no seu território, como eu acabei de falar, tá, e começam a financiar, a bancar, porque não te esquece que a melhor arma do capitalismo é o dinheiro. Eles começam a financiar através da Aliança para o Progresso, desenvolvimento do capitalismo na América, e quando a situação assusta realmente, eles começam a defender o desenvolvimento de governos ditatoriais na América, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Nas guerras mundiais, os países latino-americanos passaram a exportar ainda mais matérias-primas para a Europa e para os Estados Unidos, devido ao envolvimento desses países em tais conflitos e por uma demanda crescente decorrente da situação extrema. Somente o Brasil enviou tropas para lutar no Teatro Europeu de Operações. Porém, na Guerra Fria, uma quantidade maior de países latino-americanos foi envolvida no contexto internacional, tendo em vista que no mundo havia uma disputa entre dois sistemas. O mundo era bipolar, capitalismo e socialismo, Estados Unidos e União Soviética. Tu estás careca de saber, não, careca tu estás cansado de saber sobre isso. Tu está cansado de saber que o mundo era bipolar, que Estados Unidos e União Soviética disputavam, que a União Soviética veio sim ter acesso ao território de comando dos Estados Unidos, que era a América, através da Revolução Cubana, e que os Estados Unidos ficaram com medo que isso acabasse se alastrando. Não se esqueçam, já vamos falar desde agora, a grande proposta dos Estados Unidos para a América Latina é a chamada Aliança para o Progresso. Financiar para evitar que o socialismo se instalasse aqui no quintal, como os Estados Unidos gostavam de denominar a América, o seu quintal. Tal bipolaridade exigia dos países latino-americanos uma posição. Não se esqueçam que o governo Dutra brasileiro rompeu relações diplomáticas com a União Soviética em 1947, tomando a posição. Depois, o fora da casinha, né, o Crazy Man do Jânio Quadros, ele reata relações diplomáticas com a União Soviética e vai lá e condecora o Che Guevara e tal. Muito louco. Filo porque quilo, disse Jânio Quadros. Crazy Man, muito louco. Nesse contexto, então, surgem revoluções de caráter socialista, como a Revolução Mexicana, que acontece antes da Guerra Fria, tendo características diferentes, porém sintoniza-se com as revoltas socialistas da América, em 1910, a Revolução Cubana, de 59, a reeleição de Salvador Allende no Chile, em 1970, e o movimento sandinista na Nicarágua, que assumiu o poder em 1979. A Revolução Mexicana, ela não é do contexto da Guerra Fria, ela é anterior, mas pela ideia camponesa, pela proposta popular, ela vai acabar se associando a essa ideia. O México, por exemplo, não rompe relações diplomáticas com a União Soviética, recebe inclusive o Trotsky
que foge da perseguição do Stalin, recebe líderes cubanos, né, quando estão lutando contra o Fulgêncio Batista, eles fogem para o México. O México apresenta, mas o México é uma esquerda inofensiva para os Estados Unidos, ele não representa um perigo, na verdade. Revolução Mexicana. Vamos começar por aquela, como eu te disse, que não está inserida diretamente no contexto da Guerra Fria, mas que depois, já com o Partido Revolucionário Institucional no poder, o México acaba, né, numa posição meio ambígua. É amigo dos Estados Unidos, mas não tem relações rompidas com a União Soviética. Dá uma cara, né, o México tem uma cara de autonomia em relação aos Estados Unidos, mas não é assim que funciona. Uma boa parte dos recursos naturais do México estão na mão de empresas estrangeiras. Mas vamos lá. Desde a independência do México, em 1821, o país vivia um clima de instabilidade social que teria fim somente com a ascensão ao poder do general Porfírio Dias em 1876. Vocês terem uma ideia, gente, entre 1845 e 1848, o México foi derrotado numa guerra pelos Estados Unidos. Só para ver, o México perdeu a Califórnia, o México perdeu a região chamada Novo México, o México perdeu o Texas, dentre outras regiões. O México perdeu mais de 50% do seu território para os Estados Unidos. Depois, da década de 50, ali, início da década de 60, alguns autores dizem que ocorreu um conflito chamado Guerra Federalista ou Guerra da Federação, em que vai haver uma disputa entre aqueles que queriam centralizar o poder no México e aqueles que queriam manter um governo semelhante ao governo dos Estados Unidos, em que os estados têm ampla autonomia. E depois, na década de 60, a invasão entre 62 e 67, a 1800, né, a invasão dos franceses lá, a imposição do governo do Maximiliano Habsburgo, que é um governo pró-França e tal, uma tentativa da França de dominar uma parte da América. Então o México passou por uma série de invasões, o México estava com seríssimos problemas e o governo do Porfírio Dias vai dar uma acalmada nesse sentido. Porém, né, acalmou as relações de conflitos externos, mas internamente ele vai gerar um grande problema com a concentração de terra. Porfírio Dias tinha a ideia de modernização do país, mas agiu no sentido de transferir terras públicas para as mãos de particulares, ampliando assim a concentração de terras produtivas. 97% das terras produtivas do país estavam concentradas nas mãos de 1% da população, o que indignava, obviamente, a maior parte do povo. 97% das terras produtivas nas mãos de 1% da população. Isso é que é concentração de renda. Em 1910, Francisco Madero, que era de uma elite, mas não a elite beneficiada, não esse 1% da população, ele é uma elite coadjuvante que está buscando seu espaço. E então Francisco Madero, que estava no Texas, invade o território mexicano e começa uma revolta para tirar Porfírio Dias do poder. Suas ideias visavam a reforma agrária, não uma reforma agrária ampla para acesso ao povão e tudo mais. Reforma agrária mais para o grupo dele, uma reforma agrária controlada. Só que reforma agrária num país com uma concentração de renda tremenda como essa, isso aí virou, obviamente, né, uma necessidade, uma luta ampla por parte dos populares, e o processo acabou se radicalizando. Ele acabou não resistindo e foi assassinado em 1913. Surgem então as lideranças populares, o famoso Pancho Villa e o Emiliano Zapata. Eles surgem como líderes populares e comandam exércitos do povo, tomando terras de latifundiários e distribuindo entre os camponeses. Olha que interessante, líderes populares que tomam na marra, na guerra, as terras dos latifundiários e distribuem entre os camponeses. Esse processo assustou. Vocês percebam que nós temos um mapinha aqui no canto, e esse mapinha mostra as terras do México que foram feitas reformas agrárias. Vocês percebem que, na verdade, se for olhar em comparação com todo o território do México, é pouco. É óbvio que é melhor do que o que havia antes. Antes apenas 1% da população dominava 97% do país. Mas agora, vocês percebam que a mudança foi feita, foi importante, mas que não representa, pelo menos, algo extremamente significativo, tá? De mudar totalmente a realidade do México. É muito importante, mas não muda totalmente a realidade do México. Não. As exigências dos revoltosos foram ganhando força e tomando corpo em leis em 1917. O Venustiano Carranza, ele promulgou uma constituição que legitimava as vitórias da Revolução. Ele foi muito esperto. Ele colocou no papel tudo que os revoltosos tinham ganhado.
mas também botou um ponto final. O que fosse além daquilo viraria crime. O que fosse além daquilo não poderia mais ser considerado como legal. Ele botou um ponto, ele botou uma barreira para o avanço do processo revolucionário. Emiliano Zapata foi assassinado em 1919, Pancho Villa foi assassinado em 1921 e as lideranças populares foram eliminadas. O ímpeto do movimento rebelde foi declinando. Em 1929 foi criado o Partido Revolucionário Nacional, rebatizado na década de 1940 como Partido Revolucionário Institucional, o qual passou a monopolizar a vida política mexicana. O poder do PRI durou no México até o ano de 2000. O governo mexicano enfrentou uma série de protestos ainda, né, no final do século XX, como, por exemplo, o movimento zapatista, ou, segundo alguns autores, chamam a Revolução Zapatista. O grupo do departamento mexicano chamado de Chiapas, eles defendem uma maior democratização da participação política no México. Eles defendem o fim da globalização, eles são contra, por exemplo, o NAFTA, que é aquele acordo econômico que o México participa com os Estados Unidos e Canadá no norte da América. Tá? Eles defendem maior importância e maior dedicação do governo aos indígenas, maior compromisso do governo aos indígenas. Essa região de Chiapas é uma região em que tem muitos indígenas, a valorização, né, desses grupos dentro do México. E esses caras, pela luta armada, enfrentaram o governo. Hoje eles dominam uma parte desse departamento aí, tá? E é um movimento muito vivo ainda hoje. Em 2000, o presidente Vicente Fox, que não era do PRI, o Partido Revolucionário Institucional, ele vai dominar a política desde a sua criação, ainda quando era o Partido Revolucionário Nacional, até 2000. Em 2000 eles perdem para o partido do Vicente Fox, o Partido Conservador, e agora em 2010 o PRI retomou o poder de novo. O PRI tem uma série de conflitos contra os zapatistas atuais, de 94 para cá. Esse movimento é bastante importante, ele influenciou uma série de outros movimentos, e segundo alguns autores, como foi anunciado na Carta Capital em 2013, inclusive os movimentos do Vem Pra Rua do Brasil, né, em 2013 teriam inspiração zapatista. Tá ok, gente? Então, um governo no México que se diz revolucionário, um governo que se diz de esquerda, que sofre ainda hoje com grupos, né, que lutam pela verdadeira mudança na vida política mexicana que a revolução não trouxe plenamente. Ditadura militar no Chile, ditadura de Augusto Pinochet, esse aqui, contra Salvador Allende, esse aqui, que era o governo socialista. Vocês percebam aqui, nós temos uma imagem do Palácio La Moneda em chamas, mas nós já vamos falar. Vamos lá. Chile rumo ao socialismo. Em 1970 foi eleito presidente do Chile Salvador Allende, que fora candidato pela Unidade Popular, aliança de partidos de esquerda. Nos planos do novo presidente estava o processo de socialização do Estado, onde ele nacionalizou as minas de cobre e as telecomunicações e intensificou o processo de reforma agrária. Os grupos de empresários chilenos e de empresários dos Estados Unidos, com medo do socialismo e da perda de recursos investidos por suas empresas no Chile, passaram a apoiar a oposição ao governo Allende. O governo de esquerda de Salvador Allende é um governo nacionalista, é um governo que começou a nacionalizar recursos naturais, ele nacionalizou minas de cobre, ele nacionalizou telecomunicações, ele nacionalizou petróleo, tudo isso democraticamente. O governo de Salvador Allende foi eleito democraticamente, ele foi eleito por uma aliança de partidos de esquerda, tá? E esse governo democrático de esquerda assustou a elite, os empresários, os proprietários, que começaram a apoiar a oposição. E a oposição, queridos, a oposição estava no exército do Chile. A crise abriu caminho para que as forças armadas chilenas, sob o comando do general Augusto Pinochet, dessem um golpe de Estado no dia 11 de setembro de 1973. Allende, acuado, suicidou-se durante o golpe. O golpe militar do Chile foi apoiado pelos Estados Unidos, que queriam acabar com a ameaça comunista na América. Os Estados Unidos apoiaram as ditaduras militares na América Latina. Os Estados Unidos apoiaram a ditadura no Chile, apoiaram a ditadura no Brasil. Não te esquece, Operação Brother Sun.
Tinha um navio dos Estados Unidos esperando com soldados e armas para entrar se fosse necessário. Operação Condor, a CIA ensinando técnicas de interrogatório, famosa tortura. Então não esquece disso. Os Estados Unidos apoiaram com dinheiro. O medo, né, que os países americanos da América Latina se bandeassem para o lado da União Soviética fez com que os Estados Unidos abrissem o bolso. Aliança para o Progresso. Os Estados Unidos, entre as meados da década de 60 e de 70, estavam envolvidos na Guerra do Vietnã. Ele não podia se descuidar da América também. Então o que eles fizeram, os norte-americanos? Eles acabaram financiando as ditaduras militares para poder ir com maior segurança lá, lutar no Vietnã, sem problema de ter perigos aqui. Então, os Estados Unidos, sim, financiaram várias ditaduras militares na América Latina. A esse período, no qual Allende esteve no poder, se seguiu a era Pinochet, marcada pelo terror, pela ditadura e pela perseguição política. Sua ditadura se estenderia até 1988. Ele criou, queridos, durante o governo dele, uma lei que determinava que todo presidente que tivesse mais de 2 mandatos teria acesso direto ao Senado. E aí, em 88, ele foi para o Senado. Uma coincidência, né? Ele vai ficar no Senado até 1998. Numa viagem a Londres, Pinochet foi preso a pedido do governo espanhol, que pretendia julgá-lo por crimes cometidos contra cidadãos espanhóis durante a ditadura no Chile. Pinochet é um tradicional aliado da Inglaterra. Ele foi até a Inglaterra em 1998 para tratar problemas de saúde. E lá o governo espanhol então exigiu que ele fosse preso e enviado para a Espanha para ser julgado lá. Teve muito espanhol que morreu no Chile na época da ditadura. E aí a situação ficou complicada. O governo inglês, que usou bases chilenas para atacar os argentinos nas Malvinas ali, o governo inglês que teve apoio do Pinochet, o governo inglês ficou naquela situação e não enviou o Pinochet. Pinochet foi enviado de volta para o Chile mais tarde. Aqui no Chile começaram uma série de processos contra ele para julgá-lo e tal. Nenhum deles foi concluído. A família dele decretou demência, caduco, não podia ser julgado, não tinha como responder mais por nada. E em 2006 o Pinochet morreu sem pagar por nenhum dos crimes que cometeu. São mais de 30.000 mortos na ditadura chilena e o Pinochet, o mandante disso tudo, um sanguinário, um ditador, nunca pagou por nenhum dos crimes que cometeu. Não estamos muito longe não, queridos. Aqui no Brasil, ninguém pagou pelos crimes da ditadura não. A Comissão da Verdade, que concluiu seus trabalhos em dezembro de 2014, concluiu bastante coisa, mas não conseguiu mudar a lei da anistia, não conseguiu fazer com que ninguém fosse preso, muito menos que o Exército reconhecesse os seus crimes. O Exército é uma instituição extremamente importante, mas se cometeu crimes, tem que assumir. Então percebam aqui, o Palácio La Moneda, que foi bombardeado, o Salvador Allende, que saiu, acabou depois dispensando seus seguranças, se suicidou. E aqui o Pinochet é um dos ditadores mais sanguinários da América Latina. Foram aproximadamente 30.000 mortos no governo Pinochet. Tá ok? Vamos na sequência. Revolução Sandinista, 1979, Nicarágua. Desde 1926, ou 27, segundo alguns autores, Augusto César Sandino, que era filho de lavrador, iniciou uma luta contra as imposições estadunidenses na Nicarágua. Ele conseguiu que os norte-americanos retirassem os marines da Nicarágua, mas acabou sendo assassinado pela Guarda Nacional, grupo da Nicarágua que era pró-Estados Unidos, em 1934, numa emboscada. Os Estados Unidos tinham bastante interesse na Nicarágua antes de construir o Canal do Panamá, porque na verdade o Panamá, nós vamos ver agora na sequência, era da Colômbia e os Estados Unidos incentivaram lá a independência para poder construir o canal. Mas antes de fazer isso, enquanto não se acertava com a Colômbia, os Estados Unidos chegaram a pensar em construir um canal na Nicarágua. E mesmo depois da construção do canal lá no Panamá, havia ainda interesse em construir um canal na Nicarágua, porque a Nicarágua é muito mais perto dos Estados Unidos do que o Panamá. Tá? Então manter a Nicarágua sob controle, manter tropas lá para evitar a radicalização e tal, era muito importante para os Estados Unidos. Por isso essa dedicação à Nicarágua. Destaca-se na Guarda Nacional Anastácio Somoza como chefe. Ele governou o país com apoio dos Estados Unidos até 1956, quando foi assassinado.
E aí ele foi substituído pelo filho, Luiz Somoza Debayle, mas nós chamamos, nós nos referimos a ele como o ditador Somoza. Desde a década de 1960, a Frente Sandinista pela Libertação Nacional, FSLN, retomou a luta. Somoza era apoiado pelos Estados Unidos, mas em 1978, após o assassinato do jornalista Pedro Chamorro, Somoza teve que enfrentar sozinho seus adversários. Sabe por quê? Porque no final da Guerra Fria, as coisas eram noticiadas, a censura diminuía. A imprensa não tolera violência contra a imprensa. O jornalista foi morto, a ditadura dele era ferrenha, então o governo norte-americano, para não se queimar, acabou abandonando o seu aliado. Em 79, então, os sandinistas assumiram o poder. Os Estados Unidos não desistiram da Nicarágua, e o presidente Reagan, Ronald Reagan, eu já te disse que se fosse brasileiro, ele se chamaria Ronaldo Regão, passou a financiar um grupo contra-revolucionário denominado Os Contras, que desestabilizava o país. Vocês lembram lá da independência de Moçambique? Vocês lembram que a África do Sul, os Estados Unidos financiaram contra a Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, um grupo chamado Reação Nacional Moçambicana ou Resistência Nacional Moçambicana, que era um grupo chamado Renamo. Os Contra é mais ou menos isso na Nicarágua. É um grupo mercenário financiado pelos Estados Unidos para deixar o país instável, para a população não gostar do comunismo, para ter sempre guerra, conflitos, para que o governo sandinista não pudesse tranquilamente desenvolver a sua política. Em 1984, foram feitas as primeiras eleições diretas do país e foram vencidas por Daniel Ortega. Em 1990, após 11 anos de governo sandinista, a UNO, União Nacional Opositora, aproveitando-se da instabilidade gerada pelos conflitos com os Contra e pela popularidade da viúva Violeta Chamorro, viúva do Pedro Chamorro, o jornalista assassinado, ela venceu as eleições pela União Nacional Opositora. Não se esqueçam, queridos, uma guerra muito longa entre os sandinistas e os Contra proporcionaram uma estabilidade, proporcionaram uma aversão da população aos sandinistas. Em 2006, Daniel Ortega venceu as eleições e tornou-se presidente da Nicarágua outra vez, e depois foi reeleito em 2011. Nós temos aqui o Daniel Ortega e seus óculos muito loucos. E aqui nós temos o Augusto César Sandino, líder lá do início do processo da luta contra os Estados Unidos, contra o Big Stick. Não esquece o que é o Big Stick. É a famosa política do grande porrete. Já diria lá o Theodore Roosevelt, o cara que idealizou o Canal do Panamá, ele diria assim, na América Latina devemos falar macio, mas carregar um grande porrete. É a imposição da vontade dos Estados Unidos. E aí eles vão impor essa sua vontade na marra para os países da América Latina. E tem também a questão da doutrina Truman, porque para evitar a expansão do socialismo, desde 1947 o presidente Harry Truman já defendia que qualquer tentativa de expansão socialista, qualquer tentativa de expansão socialista seria respondida pelos Estados Unidos com guerra. Guerra Civil em El Salvador, 1980-1992. A Guerra Civil de El Salvador foi um conflito armado entre o governo de El Salvador e as guerrilhas de esquerda organizadas em torno da Frente Farabundo Martí pela Libertação Nacional. Queridos, o Farabundo Martí, esse cara aqui, ele é um líder local que lutou contra as tropas norte-americanas entre as décadas de 20 e 30, da mesma forma que Augusto César Sandino lá na Nicarágua. Então, assim como o movimento sandinista homenageava Augusto César Sandino, o movimento, a Frente Farabundo Martí, homenageava o Farabundo Martí, o seu líder nacional. O conflito iniciado em 1980 estendeu-se por 12 anos. Os Estados Unidos apoiaram as forças governistas, as tensões no país aumentaram com o golpe militar que levou uma junta revolucionária ao poder. Com o assassinato do padre Oscar Romero e a execução de 42 pessoas em funeral, iniciou-se uma guerra. Padre Romero defendia os rebeldes, era a favor do governo de esquerda, e as pessoas que foram ao seu funeral foram mortas nesse sentido. O governo reprimia os opositores. Então, a situação ficou bastante complicada na Nicarágua e aí iniciou-se uma guerra civil extremamente violenta, uma das guerras mais violentas da América Latina. Os Estados Unidos financiando e apoiando o governo e os rebeldes lutando para se livrar dessa dominação e dessa vinculação aos Estados Unidos. Durante o conflito,
forças rebeldes capturaram grandes extensões dos departamentos de Morazán e Chalatenango. Com a ajuda massiva dos Estados Unidos, que temia a repetição da Revolução Cubana no restante da América Latina, durante a Guerra Fria, o governo salvadorenho manteve-se no poder, ou seja, o governo salvadorenho só se manteve no poder com amplo apoio dos Estados Unidos. O fim do conflito aconteceu com a assinatura dos Acordos de Paz de Chapultepec, no México, em janeiro de 1992, que permitiu a entrada da Frente Farabundo Martí pela Libertação Nacional no cenário político de El Salvador. A Guerra Civil teve 75 mil mortos, 8 mil desaparecidos, 1 milhão de desabrigados e 1 milhão de exilados. A Guerra Civil de El Salvador é uma das mais violentas da história da América Latina, sem dúvida, do século XX. São 12 anos de conflito, 75 mil mortos, desabrigados, desempregados, desaparecidos. A situação é bastante complicada, a Guerra Civil de El Salvador, sanguinária, então não esqueçam para a prova aí, tá? Uma guerra violenta, extremamente violenta, América Latina, queridos, convulsionada. Olha quantos eventos nós já falamos. Haiti. Mesmo tendo se tornado independente da França em 1804 e sido a primeira colônia da América Latina a conquistar a liberdade junto às metrópoles europeias, o Haiti só teve eleições diretas para presidente em 1957, quando o médico sanitarista François Duvalier foi eleito. Querido pelo povo haitiano por sua luta contra a malária, um mal que assolava o país, Duvalier foi apelidado de Papa Doc. Olha que coisa querida, papai médico. Ai, como ele é meigo. Não era não, querido, olha aqui, ó. Contudo, Papa Doc começou uma ditadura ferrenha que perseguia, torturava e matava dissidentes e proibia partidos políticos de oposição. Em 1961, se reelegeu à custa de corrupção, fraudes e em 64 proclamou-se presidente vitalício. Ai, Papadoc, tá vendo? Estás vendo? Papadoc era do mal, não era papaizinho bom, era papaizinho mal. Queridos, esse cara roubou, esse cara matou, ele tinha um grupo de extermínio, um grupo que ficou conhecido como Bicho-Papão, os Tonton Macuté. Tanto ele quanto o filho dele foram ditaduras extremamente complicadas e prejudiciais para o Haiti e receberam apoio dos Estados Unidos, sim. Para conseguir tudo isso, montou um verdadeiro batalhão do terror, os Tonton Macuté, que no imaginário popular da ilha é uma forma de bicho-papão. O saldo dessa fase, que durou até 1971, foi de aproximadamente 30 mil mortos, 15 mil desaparecidos e uma enorme dívida externa. Os Tonton Macuté, os bicho-papão tiveram um trabalho. Eles andaram para cima e para baixo no Haiti, perseguindo, torturando, matando. A dívida externa foi aumentada e a dívida externa e a riqueza desses dois aí, ó, que tu tá vendo ali na foto ali, ó, o Papa Doc e o Baby Doc. Vê se o Baby Doc não tem uma cara de que adorava umas bolachinhas recheadas. Olha aqui, ó, coisa louca. Olha que bochecha. O governo foi passado para seu filho Baby Doc. Com certeza ele comia pão de sanduíche sem casquinha. Que continuou com a mesma política devastadora em todos os sentidos, tanto na economia quanto na sociedade. Na fase Baby Doc, entre 1971 e 1986, houve uma fuga de aproximadamente 500 mil de haitianos para países vizinhos, como Cuba, República Dominicana e também para os Estados Unidos. Com o fim da tragédia imposta pela família Duvalier, o Haiti passou por um pequeno período turbulento, de 1986 a 1990, até que conseguiu eleger democraticamente o padre católico Jean-Bertrand Aristide, que no ano seguinte à eleição, a eleição foi em 90, o ano seguinte é 91, tá? Seria deposto por um golpe militar. Aí começava mais um calvário na vida do povo do Haiti. Destituído, só cuida, o Aristide, ele foi deposto em 91. E aí os Estados Unidos foram lá e recolocaram ele no poder para que ele cumprisse o mandato até 96. Na marra, em posição dos Estados Unidos. O sucessor dele foi o René Préval. E por incrível que pareça, o René Préval teve um governo que foi até o final. Claro que não foi 100% numa boa, até certo ponto comparado com os demais foi pacífico, mas ele manteve o governo até o final. E o engraçado é que da passagem do governo dele para o Aristide de novo, foi a primeira transferência pacífica de um governo para outro democrático na história do Haiti. Ele foi substituído então pelo Aristide,
que obtivera a reeleição e voltara ao poder. Em 2004, foi novamente confrontado por oposicionistas e, para evitar matanças e tudo mais, ele acabou renunciando ao cargo, jogando o Haiti na mais profunda crise econômica, política e social da sua história, que desembocaria na MINUSTAH, Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. Os Estados Unidos exigiu da ONU que enviasse uma missão de estabilização do Haiti, e essa missão foi enviada, chefiada pelo Brasil. O Brasil tem mais ou menos 1.000 soldados no Haiti. O Brasil teve que comprar armamentos de última geração, o Brasil tem que comandar soldados de outras nacionalidades ali, mas é muito importante o papel das tropas brasileiras no Haiti, principalmente para a amplitude, né, para que o Brasil se torne mais vivo, mais importante nas relações internacionais, o que é um dos anseios, um dos desejos do governo brasileiro. As crises políticas dos anos 90, com o golpe que destituiu Aristide em 91 e depois a sua renúncia em 2004, provocaram um retrocesso violento na já frágil economia haitiana. Em 91, o golpe fez com que as exportações do país caíssem 40% e a economia recuasse em 30% entre 92 e 94. Com a chegada da missão humanitária e militar brasileira ao Haiti em 2004, lentamente a economia se recuperava. Com o terremoto, o futuro do Haiti ficou nas mãos da ONU, do atual governo haitiano e dos investimentos particulares em indústrias e infraestrutura. Queridos, o Haiti, que está aqui, é metade da ilha de Hispaniola, aqui na outra metade a República Dominicana e aqui o Haiti. É o país mais pobre da América Latina, da América em geral, né? Ele tem seríssimos problemas de infraestrutura. O terremoto em 2011 liquidou o que as guerras ainda não haviam liquidado. E a ajuda humanitária chega, mas tem muita gente passando sérias necessidades, doenças e tudo mais. A situação é bastante complicada, mas a MINUSTAH tem data para sair de lá. Em 2016, encerra, né, a participação, pelo menos a princípio, em tese. Em 2016 deve-se encerrar a participação das tropas brasileiras no Haiti. Canal do Panamá. O Panamá era parte da Colômbia, mas conquistou sua independência em 1903 com apoio dos Estados Unidos, que intervieram na região por causa de seu interesse na construção de um canal que seria utilizado pelos americanos para ligar a costa oeste à costa leste. Pessoal, o Canal do Panamá era extremamente importante para os Estados Unidos, tendo em vista que os Estados Unidos têm um litoral no Atlântico e um litoral no Pacífico. A sua marinha tinha que ficar dividida entre esses dois litorais. E se eles precisassem, daqui a pouco, os Estados Unidos e o Japão rivalizavam lá no Pacífico. E se daqui a pouco ele precisasse de passar sua marinha para o outro lado, como é que faria? Lá pela Terra do Fogo, lá no Estreito de Magalhães, lá no sul, extremo sul da América do Sul? Complicado. Então os Estados Unidos tinham o objetivo, inclusive para comércio, obviamente, mas de criar um canal que ligasse o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. E esse canal, o melhor lugar para criar esse canal seria o Panamá, que era a parte mais estreita da América Central. O Panamá era da Colômbia, os Estados Unidos iniciaram toda uma negociação, os colombianos dificultaram, não queriam aceitar, cobravam muito, daqui a pouco exigiram que fosse uma empresa francesa que construísse o canal. Os Estados Unidos, então, estimularam os panamenhos, ou panamenses, como quiser, e esses proclamaram a independência do Panamá em 1903, com armas, treinamento e dinheiro dos Estados Unidos. O Canal do Panamá foi construído e inaugurado pelos americanos em 1914. Não esqueçam, o presidente norte-americano que iniciou o processo do Canal do Panamá foi o Theodore Roosevelt, tio do Franklin Delano Roosevelt. Então, o Canal do Panamá foi construído e inaugurado pelos americanos em 1914. Para utilizar e controlar essas construções, os Estados Unidos passaram a pagar uma anuidade ao governo panamense, ou panamenho, dá para dizer das duas formas, como indenização. Como a maioria dos países latinos passou por golpes militares, no Panamá não foi diferente. E em 1968, ocorreu um golpe militar no qual o general Omar Torrijos tomou o poder. No ano de 1977, o general realizou um acordo com os Estados Unidos para que, a partir do ano 2000, a administração e o controle do canal passassem ao Panamá. É muito mais garantido aos Estados Unidos financiar uma ditadura militar. Os militares eram mais seguros, o país ficava mais seguro para os Estados Unidos, não para a população que vivia lá. Então, assim como estimulou em vários locais na América Latina, os Estados Unidos estimularam o desenvolvimento de uma ditadura
também no Panamá, e essa ditadura garantiu que o canal só fosse entregue para o Panamá quando os Estados Unidos quiseram. E aí eles entregaram em dezembro de 1999 o canal para o Panamá. Em 1981, o general morreu em um acidente de avião um tanto quanto suspeito. Após a morte do general Torrijos, quem assumiu o poder foi o ex-chefe do serviço secreto, o general Manuel Antônio Noriega. Em 1989, Noriega anulou a eleição em que fora vencido pelo opositor Guilherme Endara, temendo atingir os interesses americanos. Os Estados Unidos enviaram tropas que invadiram o Panamá, colocando Noriega no poder de novo. Percebam, Noriega anulou as eleições que ele tinha aberto há pouco tempo, com o objetivo de se manter no poder e com o objetivo de manter os interesses norte-americanos em destaque. Em dezembro de 1999, foi realizada uma solenidade para a entrega do canal para o Panamá. O Panamá passava a ter domínio do seu canal em dezembro de 1999. É uma estrutura da engenharia magnífica. Guerra das Malvinas, 1982. A Guerra das Malvinas foi um conflito militar entre a Argentina e o Reino Unido, ocorrido entre 2 de abril e 14 de julho de 1982. Em 2 de abril de 82, as Forças Armadas da Argentina invadiram as Ilhas Malvinas, as Falkland para os britânicos, situadas a quase 500 quilômetros da costa argentina. O arquipélago, embora pouco habitado, tem uma posição geográfica estratégica. Vou te mostrar aqui o mapinha, para vocês perceberem. Vocês olham no mapa aqui mais amplo, nós temos a África aqui, a Europa aqui, a América como um todo, e as Malvinas lá embaixo, lá no sul, na costa sul da Argentina. Aqui mais próximo, o mapa da América do Sul. Aqui, as Malvinas, e aqui as Malvinas em destaque. Uma informação importante, a única cidade realmente habitada é o Port Stanley. Aqui nós temos algumas regiões, né, das Malvinas que tem ali meia dúzia de pessoas, alguns postos de estudo ali, de análise e tal, né, com pouquíssima gente, mas habitado mesmo é o Port Stanley, que tem cerca de 3 mil habitantes, mais ou menos. Essa região, ela era apenas estratégica a princípio, né, e a maior parte da história ela está com a Inglaterra, como nós vamos ver, mas os argentinos insistem na dominação dessa região. Os britânicos colonizaram e dominaram o arquipélago desde 1833. Em 1982, a Argentina alegou que as Ilhas Malvinas deveriam ser incorporadas ao território da Argentina, pois com a independência em 1916 teriam direito ao território que antes pertencia à Espanha. Alguns autores dizem que a Argentina conquistou as Malvinas em 1820, outros falam em 1821, outros dizem que com a independência a Argentina já tomou conta das Malvinas em 1916 mesmo. Mas se vocês pararem para analisar, pouco importa isso, tendo em vista que, a partir de 1833, as Ilhas Malvinas estão com a Inglaterra. Fazem 182 anos que as Ilhas Malvinas estão com a Inglaterra. Não tem mais ninguém falando espanhol nas Ilhas Malvinas. A população fala inglês, a população quer ser britânica, tem orgulho de ter a rainha da Inglaterra como sua chefe. Então, se fizer um plebiscito, obviamente a Argentina perde. Mas a Argentina insiste, reivindica e diz que é sua essa região. Obviamente, a gente tem que analisar que os argentinos não saíram das Malvinas lá em 1833 porque quiseram. Mas essa exigência da Argentina em 82 tem um motivo que nós vamos falar agora. E atual, né, de 2012 para cá, a Argentina também começou a se manifestar, pelos 30 anos, né, da guerra. A Argentina tem interesse em falar disso porque descobriram petróleo. Olha aqui, se a gente olhar nesse mapinha, você vai ver que em 2010 os britânicos autorizaram a prospecção de petróleo em torno das ilhas. Foi descoberto petróleo ali na região das Malvinas, nada de descoberta muito significativa, pelo menos a princípio, né? Mas já é uma questão bastante interessante. Havia também uma questão política envolvida no caso. Isso aqui é muito importante, eu gostaria que vocês fizessem muita atenção a isso. Havia também uma questão política envolvida no caso. Em 1982, a Argentina era uma ditadura governada pelo presidente Galtieri. Com pouca popularidade, a guerra seria uma forma de unir a opinião pública do país contra um inimigo externo e dar fôlego ao governo. Por outro lado, o Reino Unido era governado pela ministra Margaret Thatcher, que também enfrentava um período de baixa popularidade e usou a guerra como arma política interna, reagindo prontamente. O Galtieri estava se vendo mal com a ditadura argentina. Pessoal, a ditadura argentina foi extremamente violenta, de 76 a 83. Mais ou menos, morreu o mesmo número de gente que lá no Chile, mais ou menos 30 mil.
Só que na Argentina tinha sequestro de crianças, filhos de pessoas que eram desaparecidas ou de pessoas que eram, né, do grupo de oposição, eram sequestradas. Mais ou menos 500 crianças foram sequestradas e muitas delas nunca mais foram descobertas. As mães da Praça de Maio, que depois se transformaram nas avós da Praça de Maio, é um grupo que até hoje é muito respeitado na Argentina, o sofrimento delas é muito respeitado. Então a ditadura estava queimada. E uma guerra, cara, sempre traz, para quem ganha, obviamente, né, um momento de tranquilidade, um momento de melhoria, de apoio e tal. Ao mesmo tempo, a Margaret Thatcher enfrentava um seríssimo problema lá na Inglaterra. Ela vinha implementando o neoliberalismo. E o neoliberalismo tem como características a redução da influência do papel do Estado na economia, a diminuição dos benefícios que o Estado dá para a população. O neoliberalismo, né, o tempo para se aposentar aumenta, os investimentos em saúde e educação reduzem, porque agora a ideia do neoliberalismo é que as pessoas se virem por conta própria. Então a Margaret Thatcher vem implementando, e a perda de apoio do Estado ou de investimentos do Estado é uma coisa que é traumática. Por mais que se deseje, né, pagar menos impostos, ninguém quer perder os benefícios. Então o neoliberalismo da Margaret Thatcher enfrentava problemas e o Galtieri, com a ditadura argentina, enfrentava problemas. Além de tudo, essa guerra, ou principalmente por tudo, essa guerra era uma forma de arrumar em casa. E quem venceu é que arrumaria. Na Argentina, que perdeu, a situação acabou muito pior. Desenvolvimento e acontecimentos importantes. Em 2 de abril de 1982, a Argentina tomou a capital do arquipélago, Port Stanley, passando a chamá-la de Puerto Argentino. Muito louco. O Reino Unido tentou resolver de forma pacífica, exigindo a saída imediata das tropas argentinas da região. Porém, com a recusa argentina, os britânicos enviaram forças militares prontas para o combate para o arquipélago. Os argentinos tiveram a chance de sair. No final de abril de 82, 100 navios de guerra de última geração, 27 mil soldados britânicos extremamente bem treinados e bem armados, chegaram nas ilhas. Embora tivessem vantagens da proximidade territorial, os argentinos não conseguiram fazer frente ao preparo dos militares britânicos e também à superioridade bélica. Enquanto os britânicos combateram com 100 navios de guerra, os argentinos tinham apenas 40. Os britânicos também contavam com aviões de guerra de última geração. A superioridade militar britânica era esmagadora. Os ingleses trouxeram armamentos de última geração, óculos de visão noturna, aviões que levantavam voo nesse sentido, assim, com as turbinas viradas para baixo. É uma loucura, altíssima tecnologia, roupa térmica, algumas até aquecidas por bateria, dependendo da temperatura, arma de tiro preciso, canhões. Os canhões argentinos não tinham alcance para atingir os navios britânicos, mas os navios britânicos, os canhões dos navios britânicos tinham sensor de temperatura, e quando o canhão argentino atirava, eles sabiam de onde vinha o tiro e atiravam exatamente no canhão argentino. Foi uma lavada, foi um massacre de tecnologia. Os norte-americanos dando informações para os ingleses da posição das tropas argentinas por satélite. Os Estados Unidos esqueceu a América para os americanos, ficou do lado da Inglaterra. O Brasil não se meteu, mas foi cogitado, inclusive ocorreu um treinamento militar aqui, e é provável que se o Brasil entrasse, não entrou, mas se entrasse, poderia entrar do lado da Argentina. Os pilotos brasileiros da FAB deram treinamento para os argentinos e tal, então houve uma certa cooperação por baixo dos panos, mas a superioridade militar britânica era gigantesca. Os britânicos tinham um grupo de elite que desciam de paraquedas na ilha, usavam uma técnica tremenda, silêncio absoluto, e eles entravam nas trincheiras argentinas e matavam os argentinos enquanto dormiam. A situação foi terrível. Com ampla superioridade militar, o Reino Unido saiu vencedor da guerra e manteve o controle das Ilhas Malvinas. O governo trabalhista de Thatcher ganhou força e ela conseguiu se reeleger primeira-ministra. Na verdade, não é primeiro-ministro que se reelege, o parlamento foi reeleito do grupo dela e ela foi indicada pelo parlamento. Já a Argentina entrou em profunda crise econômica e política, teve o presidente Galtieri deposto e deu início ao processo de redemocratização do país durante todo o conflito, que durou de 75 dias, 255, alguns autores falam, outros 58 britânicos morreram e 649 argentinos também. As relações diplomáticas entre britânicos e argentinos ficaram suspensas e só foram reatadas em 1990.
Mesmo assim, ainda existe um clima pouco amigável entre as duas nações. Em fevereiro de 2012, 30 anos após o conflito, o governo argentino solicitou a reabertura do caso para negociações. O governo britânico recusou prontamente, causando novamente um mal-estar nas relações diplomáticas entre os dois países. Olha aqui, queridos. Nós temos aqui o Galtieri, a Margaret Thatcher, que saiu vitoriosa, né? O Galtieri, que é o general argentino que vai sair deposto no final da guerra, sem nenhum prestígio. Aqui nós temos os soldados argentinos com um armamento até bastante interessante, né? O fuzil FAL, que era de construção belga e tudo mais, mas não se comparava, né, à metralhadora Sterling dos britânicos. Além de mais, olha o traje britânico, ele é muito mais preparado. Os trajes britânicos, como eu já disse, né, eram térmicos. Os britânicos usavam visão noturna, tinham grupos de elite. O avião britânico era um avião muito mais moderno e tal. Ou seja, foi uma lavada. Além do mais, os Estados Unidos deram as informações de onde estavam as tropas argentinas para os ingleses, né, por satélite. Foi uma lavada, foi um massacre. Tá? Os argentinos tiveram que se render. Os argentinos conseguiram afundar um navio britânico chamado Sheffield, né, que foi a causa da maior parte das mortes britânicas, e os britânicos afundaram um navio gigante, um grande navio argentino chamado General Belgrano. E aí os argentinos, né, não tinham mais o que fazer, não tinham mais como continuar na guerra depois disso. Tá? Então aqui nós vemos algumas cenas de prisioneiros argentinos, nós vemos aqui, né, os dois líderes, e nós temos aqui algumas estatísticas, algumas informações que só para te dar mais conteúdo, né, disso aí. Eu vou liberar para vocês já têm, na verdade, esse material, né? Aqueles que já têm, quem não tem, eu vou liberar, não se preocupem, nos grupos do Face. E aqui, ó, a Argentina reivindica a soberania das ilhas, o Reino Unido defende o direito da população à autodeterminação. Se, como eu te disse, fizer um plebiscito lá nas Malvinas, eles vão optar por permanecer com a Argentina, né? Em 2010, os britânicos autorizaram a prospecção de petróleo na região. Em 2011, os estados sul-americanos impedem o acesso a seus portos de embarcações das Malvinas. Os aeroportos foram bloqueados. A Argentina pediu ajuda para os seus parceiros aqui para que eles não permitissem que os aviões que vêm ou saem das Malvinas, né, que entram ou saem das Malvinas, pousassem nos seus aeroportos. A situação já está um tanto quanto melhor, mas ainda continua com essa tensão. As relações entre Inglaterra e Argentina nunca mais foram as mesmas. Tá bem, gente. Falta só mais um vídeo agora. Um vídeo sobre o final da Guerra Fria e do mundo atual, as guerras atuais, né, o World Trade Center, a guerra do Iraque e tal. Esse é rapidinho, tá? Às 5 meses vai dar mais ou menos o mesmo tempo. Então tá, galera. É isso aí, vamos estudar tocando ficha para cima deles. Para cima deles.